Boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao webinário da disciplina de Administração Financeira, do curso de Assistente Financeiro. Como vocês já sabem, meu nome é Erison. Vou passar um pouquinho sobre a disciplina. Vou transmitir o slide aí. Vi que as dúvidas da turma foram poucas, mas a sua maior parte foi a questão do fluxo de caixa. Vou passar uma introdução sobre os assuntos que podem nortear a produção do fluxo de caixa. Isso tudo já está lá na sala, já o material está disponível lá. Eu fiz um material extra, onde eu pude agregar alguns conhecimentos técnicos e científicos sobre o assunto, para poder facilitar, né, o entendimento da turma. Vou compartilhar aqui o slide para a gente dar início. Nossa disciplina aí de administração financeira, né? Meu nome é Erson Queiroz Neto. Então, nosso curso de assistente financeiro. Mas o que faz um assistente financeiro? Eu quis pegar aí do início aí para a gente poder entender todo o assunto que a gente está passando nessa disciplina, né? O assistente financeiro é o profissional responsável por auxiliar em atividades da área de controle financeiro de uma empresa, seja de operações bancárias, fluxo de caixas, cobranças, emissões de relatórios, lançamentos de cheques, dentre outras funções. Além disso, o assistente financeiro também é responsável por monitorar o fluxo financeiro da empresa. Pois bem, essa daí então, o nosso curso de assistente financeiro visa formar aí os cursistas como assistente financeiro com esse embasamento. E o que seria a administração financeira, que é a nossa disciplina? Paradigma, a administração financeira diz respeito à responsabilidade do administrador financeiro de uma instituição que, independente de ter ou não fins lucrativos, independente do seu porte, ramo de atividade ou qualquer outra variável, tem por objetivo gerir os recursos econômicos da organização. Veja quanta coisa aí em um parágrafo, né? A responsabilidade do financeiro, que independe se a empresa é voltada para ter lucro ou não. Por quê? Porque tem aquelas empresas sem fins lucrativos, as ONGs, as cooperativas que não visam o lucro, né? As cooperativas visam o trabalho do cooperado. E todas elas dependem da administração financeira, necessitam da administração financeira. Quanto ao porte, desde aquela pequena, uma MEI, uma empresa individual, empresa limitada, uma simples, uma presumido, diversas outras categorias, independente do seu porte, ela também necessita do administrador financeiro. O ramo da atividade, também a mesma coisa. Pode ser agricultura, pode ser a indústria, pode ser o comércio, pode ser o serviço. Todas elas também necessitam do administrador financeiro, que tem por objetivo gerir os recursos econômicos da organização. Veja a importância da administração financeira no mercado econômico-financeiro de uma organização com a economia do país.
Dessa forma, eu coloquei aqui a ementa da disciplina. A gente viu aí a questão do assistente financeiro, viu a nossa disciplina, a administração financeira, e a nossa ementa disciplinar, que passamos pela. Já temos todo o material lá, de caixa, contas a pagar, contas a receber, título de crédito, qualidade de crédito e cobrança, fluxo de caixa previsto, fluxo de caixa realizado e noções de matemática financeira. Veja como o slide anterior disse aqui, ó, que toda essa recomendação dessa nossa ementa vai ensejar aqui, nessas atribuições da administração financeira. Entrando no assunto aí, como eu falei, eu separei alguns itens para a gente chegar no fluxo de caixa, que foi, vamos dizer, um certo calozinho, mas foi pequenos detalhes aí que aí, quando a gente chegar lá, a gente vai explicar direitinho. O que são contas a pagar e receber? Contas a pagar representam os compromissos e obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores e funcionários. Elas são altamente prováveis, por exemplo, pagamento de salários, encargos sociais, aí vai ter os aluguéis e diversas outras despesas. Isso, o que é que acontece no nosso fluxo, nas nossas finanças? Ela vai diminuir. E no caso, o que seriam contas a receber? Contas a receber são as entradas previstas no caixa da empresa, ou seja, tudo aquilo que a empresa planeja receber no período. Veja aí que ele colocou no período, a importância de limitar o período. Um exemplo são as parcelas a receber de clientes que realizaram compras a prazo. Então, todas essas contas a receber serão o quê? Somadas. E aqui a gente vai ter tudo que a gente tem que pagar e o que a gente vai ter que receber, separado por período. E qual seria esse período, professor? Aí vai depender. Vai depender do tipo de empresa que você está atuando. Tem empresa que quer esse relatório do contas a pagar e receber diariamente. Tem outras semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Tem outras semestralmente. Tem outras até que anualmente. Porque pode ver pelo tipo de empresa. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa que não precisa dessa informação constante. São aquelas de grande porte, no caso que constrói aviões e constrói navios. Ela não precisa de uma informação assim constante, diária, semanal, não. Porque o movimento dela é bem lento. São grandes valores, mas aos poucos. Então, o que vem a ser fluxo de caixa? A gente já viu o que é contas a pagar, a receber e o que vem a ser fluxo de caixa. Peguei duas formas aqui de se interpretar o fluxo de caixa. É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro, entradas e saídas, sempre considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês e etc. Conforme eu havia falado na questão do contas a pagar e receber, a mesma coisa aqui do fluxo de caixa. A outro é um instrumento que apura o resultado entre o fluxo de entradas e o de saídas de moeda corrente em determinado período de tempo, servindo como instrumento de programação financeira. Veja esse aqui. Está usando da mesma forma, entradas e saídas, acrescentou a questão da moeda corrente, isso aí tem que ser a moeda corrente do país de origem,
Continuou também falando da questão do tempo, que é importantíssimo, mas acrescentou o quê? Servindo como instrumento de programação financeira. E agora, o que seria esse instrumento de programação financeira? No fluxo de caixa, a gente tem as entradas e as saídas, um certo período de tempo, conforme está escrito aí. No contas a pagar e receber está lá, são as entradas e saídas. E como é que a gente faz uma programação financeira? Tendo em vista que a gente já tem as entradas e as saídas, a gente começa, através dela, a fazer uma previsão de acordo com o que está acontecendo, do que vai acontecer. É daí que surge a programação financeira. No caso, passou-se um ano, a empresa em atuação. A gente tem todas as entradas e saídas nos últimos 12 meses. A partir daí, a gente já começa a fazer uma programação financeira para o mês de janeiro, baseado tanto no mês que passou, como também no janeiro do ano passado. Isso a gente não quer dizer que a programação seja perfeita, nunca vai ser, sempre vai ter sua variação. Mas isso é uma forma da empresa se planejar para o que está por vir. Dessa forma, ela pode reservar um dinheiro, pode, ou então, adquirir um novo patrimônio, alugar um novo patrimônio, adquirir uma máquina, e assim vai. Por isso a importância da programação financeira. E o fluxo de caixa é um dos relatórios essenciais e indispensável para fazer essa programação financeira. As principais características do fluxo de caixa são planejamento e controle das entradas e saídas financeiras em período determinado, avaliação das atuais condições de recebimentos e pagamentos no período, prognósticos para evitar que a organização opere com aperto ou folga financeira no período. Veja a importância desse daí, esse prognóstico para evitar que a organização opere com aperto ou folga financeira no período. Fizemos, então, a nossa programação financeira, de entradas e saídas. É, professor, mas só que está sobrando dinheiro aqui, então quer dizer que é bom para a empresa. Isso, quer dizer que a empresa tá bem, está sobrando dinheiro, mas será que esse dinheiro lá parado seria bom? Por isso que tem aí. O prognóstico precisa ser analisado se essa folga financeira é bom para a empresa. Por quê? É dinheiro parado. Por isso que temos que analisar a questão de estar passando um aperto, se vale a pena pegar um empréstimo, de quanto é os juros, ou se fazer um enxugamento na própria empresa, ou mesmo se tiver com a folga financeira, se aquele dinheiro fica lá como uma reserva devido à atividade da empresa, que movimenta muito dinheiro, ou se pode fazer investimentos, aplicações para aquele dinheiro não ficar parado. Por isso, é para isso que serve o fluxo de caixa também. Uma das características deles é esse prognóstico. Estudo das melhores políticas de prazo para o recebimento e pagamento, porque aqui a gente vai estar, como a gente já viu, estará recebendo, pode ser à vista, a prazo, e pagando também, da mesma forma, à vista ou a prazo. E com o fluxo de caixa, a gente pode entender melhor essa situação e fazer uma política com esses prazos, para que a empresa não se perca, né? E não se desestruture, que sua atividade fim continue ativa e não prejudique a questão financeira dela. E temos também a conveniência de comprometer os recursos disponíveis. Como a gente vem falando dos recursos disponíveis, no fluxo de caixa a gente tem uma visão melhor, de tudo aquilo que entrou e saiu, a gente tem um resultadozinho, e pode ver a conveniência se pode comprometer esse recurso ou não. Como eu havia falado nos itens anteriores aí. Essas são as
principais características. Só são essas? Não. Tem diversas outras características. Mas eu separei algumas para chamar a atenção da importância do fluxo de caixa. Ainda coloquei mais um aqui, a fixação de um nível de caixa. Algumas empresas, já avisando essa conveniência de comprometer os recursos disponíveis, elas fixam um valor para estar no seu caixa. Passando disso, elas investem. Faltando, aí elas pegam dinheiro e sim mantém aquele nível, mantém aquele caixa naquele nível, naqueles valores. Mas isso aí já é uma empresa específica, né, que visa o seu nível de caixa. A preocupação dele está visando o controle do seu nível de caixa. Aqui um exemplozinho prático que e aqui esse fluxo de caixa é de forma horizontal, onde temos na primeira coluna aí, data previsão. Pode ver que é de 2008, isso aí eu busquei já na internet para ser um negócio mais prático. Logo depois da data, tem-se a conta. Que contas são essas? Pode ser as contas que entrou ou que saiu. No caso aí estão as contas bancárias. Mas só pode ser banco? Não. Podia estar ali escrito do caixa, que aí você tiraria dinheiro do caixa para fazer esse pagamento, ou mesmo receber em dinheiro. Colocaria ali, no caixa. E como é que eu vou saber se entrou ou se saiu? Na coluna seguinte, tem lá, receita barra despesa. Aí está da mesma forma, a gente não sabe ainda o que entrou e o que saiu. Aqui está a descrição do que aconteceu, a receita ou despesa, no caso. Nessa primeira, foi combustível, certo. Na segunda, alimentação, certo. Na terceira, taxa do banco. E ainda não entendi, professor. Seguindo, documento. Como esses três primeiros do que eu falei não foi em cheque, não apareceu. Aí documento está sem nada preenchido. Mas pode ver que no dia 21/7/2008, o quinto item descrito aí tem o número do cheque, CH, e o número do cheque. Seguindo aí, vamos ter o histórico, porque a gente já sabe o dia que aconteceu, a conta com que resolveu o pagamento ou o recebimento, já sabe o item da receita ou despesa, o documento e agora temos o histórico. No caso, o histórico, Carrefour, PJ. No caso, ele colocou então o combustível no posto Carrefour. Como é que você sabe que ele colocou, professor? Aí vamos seguindo. Na outra coluna temos entradas e saídas. Como estamos pagando, então quer dizer o quê? Que está saindo o dinheiro da empresa para arcar com o quê? Com combustível utilizado no Carrefour. Então tá lá, ó, gastei 113,26. Está na coluna de saídas, está em vermelho, que quer dizer que é negativo, e entre parênteses. Pode ver que a última coluna é o saldo, de 13.742,80. Pronto, após pagar esse valor de 113,26, o saldo ficou de 13.742,80. Isso é o saldo do fluxo do caixa? Exatamente. Esse é o saldo do fluxo de caixa nesse momento que se pagou o combustível. E assim vai. A segunda foi saída numa panificadora. Alimentação, gastou 21,78. O terceiro, podem ver pelo histórico. Eu estou olhando o histórico e vendo a saída aqui. IOF, que foi a taxa bancária, 0,92 centavos. E o saldo de 13.720,10. O total do dia, temos lá. Gastamos R$ 905,13, com o saldo de 13.720,10.
E assim vamos fazer o fluxo de caixa. Esse aqui é o diário. Pode ver no dia 21, e no caso houve duas entradas e uma saída. Duas entradas, uma no valor de 3.200, outra de 2.350, e uma saída no valor de 99. Aí vejam lá no total do dia, logo abaixo, entrada no valor de 5.550 e a saída de 99. No saldo seguinte, na coluna seguinte, temos lá o saldo 19.171,10. No caso, o saldo do dia ficou isso daí. E no dia 23, não tivemos nenhuma entrada, tivemos uma saída de 619,40, que ficou um saldo de 18.551,70. E abaixo, ele colocou totais do período. E no caso, se fosse fechar o período no dia 23/7/2008, estaria o total aí, entradas de 19.521,21 e saída de 8.828,67, ficando um saldo de 18.551,70. Veja que o fluxo de caixa não é esse bicho todo. Nada mais é do que o que temos de entrada e o que temos de saída, e o nosso saldo. Mas isso, lembrando, temos que estabelecer um período de tempo. Esse fluxo de caixa a gente pode ver em cima aí, ele colocou fluxo de caixa de 1/7/2008 a 31/7/2008. Foi um mês. Mas por que ele fechou no dia 23? Possivelmente não teve mais movimento no mês, fechando aí no dia 23/7 e com esse saldo. Inclusive, ele colocou no título aí como relatório usual do contas a pagar e a receber. Veja a proximidade do contas a pagar e a receber com fluxo de caixa. Por isso que eu quis embasar um pouquinho contas a pagar e a receber para a gente poder entrar aqui no fluxo de caixa. Como eu falei, esse é um exemplo de fluxo de caixa na horizontal que pude pegar para o entendimento ser mais fácil. Agora vamos seguir. Vamos à nossa atividade. Eu passei uma atividade do fluxo de caixa, coloquei lá na sala. Essa atividade demandou algumas dúvidas, mas acredito que essas dúvidas, pelo que eu pude ver, na maioria foi na interpretação do que estava descrito no enunciado. O que eu fiz? Eu fiz um modelo parecido, eu não ia fazer igual, porque vocês têm que fazer, têm que treinar, para que possam absorver esse conhecimento. É bem simples. Fiz um modelo parecido e vou fazer aqui com vocês. Vou pegar ele aqui agora. Veja aí, eu separei janeiro, fevereiro e março. Aqui em cima, coloquei a tabelinha dos meses. O saldo inicial apenas em janeiro. Por quê? Porque o saldo final vai ser o saldo final de janeiro, o saldo inicial de fevereiro. E o de março? De março a mesma coisa, vai ser o saldo final de fevereiro. Aqui o enunciado está igual o que eu coloquei na atividade. Elabore o fluxo de caixa da empresa Alfa. Segundo, utilize as informações da tabela acima. Observação: no total de entradas, 2 não se soma ao valor inicial, apenas o recebimento. Aqui está, ó. Total de entrada 2 não é para somar com esse saldo inicial que está em amarelo. Soma apenas os recebimentos, apenas esses. Os valores das receitas no mesmo mês são todos iguais. E quais são os valores da receita, professor? Vamos à tabela acima. No mês de janeiro,
Valores das receitas foi de 5 mil. E aí? A gente vai preencher os recebimentos de janeiro no valor de 5 mil. Atenção, aqui não está se pedindo para dividir o valor do recebimento nas contas de recebimento. Está dizendo os valores das receitas no mesmo mês são todos iguais. Não está pedindo para dividir esse valor de recebimento. Mesma coisa vai fazer para os valores das despesas. Os valores das despesas no mesmo mês são todos iguais. Quais são os valores das despesas, professor? Está aqui no mês de janeiro. Será 430 para cada conta. Em fevereiro, 650 e em março, 980. Seguindo, temos aqui o saldo operacional. O que compõe o saldo operacional, professor? É composto pelas entradas e saídas. Onde ele está? Está bem aqui, ó. Saldo operacional, que é justamente identificado por esse número 4 entre colchetes. O que é que ele vai fazer? Vai pegar a conta 2, o total do 2, que é as entradas aqui, ó, 2, ó, e subtrair das saídas, 3. Lembra que a gente viu aquele fluxo de caixa na apresentação na horizontal, que tem entrada e saída, e o saldo, a mesma coisa aqui, ó, o saldo operacional. Mas aqui considerando o mês inteiro, não está sendo feito diariamente. E aqui a observação aqui, o saldo final é o inicial mais o saldo operacional. E seria isso aqui. O saldo final, aqui o 1 mais o 4. Quem é o 1? Aqui, ó, saldo inicial de janeiro. E o 4, professor? Lembra que a gente achou o saldo operacional, que é as entradas menos as saídas? Pronto, esse é o saldo final. Agora que a gente vai pegar o saldo inicial. O saldo inicial está aqui paradinho. Vai entrar aqui como soma do resultado das minhas receitas menos as despesas. Esse será o nosso saldo final de janeiro. Certo. E aqui eu coloquei qualquer dúvida, perguntar no fórum. Foi isso que estava acontecendo. E podem ficar à vontade para continuar perguntando, mesmo após o webinário. Continua lá aberto o fórum. E caso eu continue com dúvida, continuarei a tirá-las. Mas vamos lá, a solução desse fluxo de caixa. Primeira coisa, o primeiro período a analisar, janeiro, temos o saldo inicial, começaremos por ele. Colocaremos ele aqui, ó, 10 mil. Nosso saldo inicial já está aqui. Vamos fazer em ordem. Vamos aos recebimentos. Ele disse o que dos recebimentos? Que são todos iguais. São todos iguais. No mesmo mês. Os recebimentos no mês de janeiro, qual foi o valor? 5 mil. Então, faremos o quê? 5 mil, recebimento à vista. 5 mil, recebimento em cheque. 5 mil, recebimento em débito. E 5 mil, recebimento por duplicata. O que é isso, professor, duplicata? Foi por isso que se colocou aí, ó, quando o recebimento é a prazo. Porque o pessoal da área contábil fica bem mais claro que já ouviu muito esses termos. Mas aí a gente deixa aí de uma forma onde todos possam entender. São aqueles recebimentos a prazo que a empresa tem. Como assim, professor, a prazo? Não, aqueles que dividem em 30, 60, 90, 120 dias. São esses recebimentos que vão entrar aqui. De acordo com o seu mês. No caso, se eu fiz uma compra de 5.500, aí ficou 5 mil para janeiro, 500 para fevereiro. Pronto, aí vai entrar aqui, ó, 5 mil aqui e 500 em fevereiro. Esse é a prazo. Mas esse não é o nosso caso. A gente vai seguindo a regra aqui.
Só estou explicando o que seria as duplicatas a receber. E agora, o total? O total, vou pegar o quê? Vou somar. Estou fazendo com a formulazinha aqui, mas isso não tem problema. Pode pegar um a um. 5.000, mais 5.000, 10.000, mais 5.000, 15, mais 5, 20. Utilizei a fórmula aqui do Excel, que deu os 20.000. Esse é o nosso total de entrada. E agora vamos fazer as nossas despesas. Vejam que todas elas têm um negativozinho na frente. Por isso que eu coloquei lá no slide do contas a pagar e receber o sinalzinho do mais nas entradas e o menos nas saídas, que são as nossas despesas. Nossas despesas, o dinheiro sai. E qual seria no mês de janeiro? Aqui está dizendo, são todas iguais. Despesa, janeiro, 430. Vai colocar lá, professor, 430? Exatamente. 430, 430. Vai se colocar tudo igual, conforme está no enunciado. Pode copiar e colar aí, mas aí eu fiz um a um. Da mesma forma, vai se somar tudo. Porque eu aqui, total de saídas. Lembra que as despesas são saídas. Venho aqui, ó, soma, entre parênteses, pego todas as células. Mês de janeiro, conseguiu vender, aqui são as entradas, 20.000 reais, e pagou 5.590. E agora, professor? E agora vamos aqui para o saldo operacional. Lembra aqui como é o saldo operacional? Olha aqui, ó. São as entradas menos as saídas. Aqui está, ó, o 2 menos o 3. Então vamos lá. É igual a o 2 menos o 3. Veja aí que eu marquei as células C8 menos a C22. E temos o resultado do período, 14.410. Esse é o nosso resultado de janeiro. Então, a empresa fechou janeiro de forma positiva com 14.410. A parte operacional. Mas e o saldo final? Porque se o saldo final ali está positivo, né? Que é o saldo inicial. Nosso saldo inicial aqui está positivo, mas podia estar negativo. Se tivesse 15.000 negativo, nosso saldo final fecharia negativo. Mas vamos fazer aqui, ó, saldo final é 1, conforme está aqui, o saldo final é o saldo inicial mais o saldo operacional. Vamos fazer aqui nosso saldo inicial mais o saldo operacional. Ficamos com um saldo positivo de 24.410. Podia estar negativo? Podia. Isso acontece. Se as despesas fossem maior que os recebimentos e se também o saldo inicial fosse zero e se as despesas fossem maior ou o mesmo, o saldo inicial já viesse negativo. São vários fatores que podem tornar positivo e negativo. Por isso que a gente tem que fazer todo o lançamento para chegar no saldo final para saber como foi que fechou o mês de janeiro. O mês de janeiro fechou positivo em 14.410 e o saldo final estamos com 24.410 no fluxo de caixa, no nosso saldo final do fluxo de caixa. Podia dar negativo aqui e aqui dá positivo. Aí o que é que a gente ia dizer? Não, em janeiro nosso saldo operacional foi negativo, mas como a gente tinha um saldo inicial positivo, acabou ficando positivo. Podia acontecer diversos fatores, mas
O que podemos ver aqui que foi tudo positivo. Vamos então para fevereiro. O saldo inicial de fevereiro, qual seria? O final de janeiro. Veja que está no enunciado. Qual é o final de janeiro? É esse, professor? Ou esse? Veja o que está dizendo aqui. O saldo final de janeiro. Não está dizendo saldo operacional, está dizendo saldo final. Logo, será esse aqui, o saldo final. Então, fevereiro igual ao saldo final. Tem 24.410. Então, vamos lá, preencher os recebimentos. Recebimentos de fevereiro, da mesma forma, tudo igual, 7.000. E agora, aqui eu tinha o total, a mesma coisa, coloca o total da soma dos 7.000, eu só vou puxar aqui, mas aí vocês podem fazer da melhor forma que preferirem. Como eu puxei aqui, seguir a mesma forma. E nossas despesas. Despesa de fevereiro, 650. Logo, 650 aqui. Vou copiar aqui e colar aqui, 650. Veja que é a mesma coisa que fizemos em janeiro, só fez repetir de acordo com o enunciado. Aqui, ó, todos iguais, seja receita, seja despesa. E da mesma forma, vou somar as despesas, as saídas. Lembre que é somar essas contas aqui, que são esses de 650 que eu lancei aqui. Da mesma forma, vou puxar a formulazinha aqui que eu fiz, me deu o total. Saldo operacional, poderia puxar aqui, mas aí vamos fazer de novo, para deixar bem ciente da situação. O que é que a gente vai fazer no saldo operacional? O total do 2, aqui o total do 2, menos o total do 3, no caso, tudo que entrou menos tudo que saiu. Subtraio aqui o total. E temos o saldo operacional de fevereiro, 19.550. Lembrando, aqui já está, não está aqui o saldo inicial. Aqui corresponde apenas os recebimentos menos as saídas. E o saldo final, professor, qual seria? Lembra que a gente fez aqui em janeiro conta 1 mais conta 4. Conta 1, que é o saldo inicial, e conta 4, que é o saldo operacional. Então, vamos fazer aqui, ó. Saldo inicial de fevereiro mais o saldo operacional. E aqui ficamos com fluxo de caixa no valor de 43.000. Deixa eu aumentar aqui um pouco. 43.960. Veja que, assim como janeiro, fevereiro também deu positivo, e somado ainda com o saldo inicial, ficou maior ainda. Vamos fazer março. Qual seria o saldo inicial de março? Aqui está, é o final de fevereiro. Então, é igual a 43.960. E as suas entradas, quais seriam? Aqui em março, seus recebimentos está no 12, valor de 12.000. Tá aqui no enunciado, valores iguais. Da mesma forma, soma aqui, dá os 48.000.
48 mil, a soma dos recebimentos. Vamos fazer agora as saídas. 980. Todas essas saídas estão aqui. São as despesas de água, aluguel, combustível, energia, férias, fornecedores, imposto sobre serviço, manutenção do veículo, material de consumo, prolabore, serviço de contabilidade, telefone, verbas para rescisão. Pode ter diversas outras. Isso depende da empresa. Mas aqui eu coloquei só essas. Está bem parecida com o do exercício, mas não está igual. Seja nos valores ou até mesmo nas contas. Na descrição tem conta que não está aqui, que está lá. Da mesma forma, vamos somar aqui as despesas. O total deu 12.740. Faremos o saldo operacional do mesmo jeito que fizemos em janeiro e fevereiro, que está escrito aqui. Saldo operacional, 2 menos o 3. Qual seria o 2? Vamos lá. Igual, aqui, ó, de março, as entradas, menos o total de saída de março. Então, em março, tivemos um resultado de 35.260 no nosso fluxo de caixa, relacionado só a março. O que é que está faltando? O nosso saldo final. Como é o nosso saldo final? Do mesmo jeito que a gente fez nos meses anteriores. Vamos fazer o quê? Somar o saldo inicial mais o saldo operacional, que é o saldo do período. E aqui vamos ter 79.220. Pronto. Aqui seria o nosso resultado. 79.220. No nosso exercício, eu coloquei 4 meses. Aqui eu fechei no trimestre. E para ficar um entendimento, para também não se prolongar tanto. Fiz da mesma forma que está lá no exercício, contemplando o mesmo enunciado, mudou os valores. E isso quer dizer que, no final do trimestre, tivemos um resultado no fluxo de caixa de 79.220. Lembrando que o trimestre começou com um saldo inicial de 10 mil. Então, somado ao saldo inicial do trimestre, tivemos um saldo final de 79.220. Pronto, aqui eu encerro esse exemplo. Eu fiz o mais próximo do exercício, como falei, com o mesmo enunciado, expliquei cada um deles e vocês puderam ver como fazê-los. Agora vou voltar aqui para o slide. Que eu trouxe um materialzinho extra aqui, porque eu vi que essa área de assistente financeiro, alguns estão fazendo pela primeira vez, não sabem como funcionava. Aí por isso eu trouxe um materialzinho extra aqui. Como está o mercado profissional de assistente financeiro? Lembrando que é do nosso curso. As exigências: formação, competência. Isso são os itens mais procurados no profissional de assistente financeiro. O que mais? Conhecimento, características pessoais, profissionais, sua experiência. Geralmente eles pedem alguma experiência profissional, mas aqueles que não tenham, não se preocupem. Eles sabem que e muitas empresas estão abertas ao primeiro emprego. O que tem que fazer é estar se preparando, tá? Em sua formação constante. Vai querer saber as suas qualidades,
E aqui ficou na frente. Aptidões, né? Nosso último aqui, aptidões. Aqui eu separei algumas vagas. Não quer dizer que elas ainda estão abertas. Eu pesquisei assim o tipo, porque quando a gente vai até mesmo nos preparar, a gente tem que ver o que é as exigências do mercado. Aí nessa vaga de auxiliar financeiro, eles queriam, nas suas atividades, conferir extrato bancário e caixa interno, arquivar documentos, protocolo de documentos para o núcleo fiscal e contábil, conferir e lançar tarifa bancária. Lembra que naquele fluxo de caixa estava lá a tarifa bancária? Olha a importância. Atuar com suporte em solicitações internas na separação de documentos. A exigência deles aqui: ensino superior cursando em administração de empresa ou áreas afins. Nesse caso também, experiência de 6 meses. Habilidade em pacote Office, Word, Excel, Internet, no nível intermediário e com números. Veja aí, no caso, seria aquela sétima característica que coloquei lá, né? Aptidão com o quê? Com números. E as suas características: ter atenção, concentração, agilidade, organização e proatividade. Veja aí as qualidades que eles querem também. Veja a importância daqueles 7 itens lá que eu coloquei, que o mercado profissional mais está procurando. Aqui a outra vaga de assistente administrativo financeiro, atribuições: auxiliar em atividades da área financeira, de controle bancário, de contas, cuida do fluxo de caixa, das cobranças e investimento, emissão de relatórios e de contas a pagar e receber, lançamento de cheques e organização de documentos. E os tipos de vínculo efetivo. Veja aí o que compõe a ementa da disciplina, inclusive o do curso, das outras disciplinas que está nesse curso, que está tudo compreendido aqui. Podemos ver que a vaga assistente administrativo financeiro, justamente o nosso curso aqui de assistente financeiro. Esse aqui já colocou até o salário, assistente financeiro. Vai estar em torno de 1.000 a 2.000, essa vaga era de São Paulo. Realizar faturamento de nota fiscal de serviço, venda e recibo de locação, receber documentos fiscais e conferir, acompanhar lançamentos em planilhas de controle, organizar e emitir planilhas financeiras, conforme estabelecimento de diretoria, envio mensal dos documentos para contabilidade externa, realizar levantamento e controle das transações financeiras, acompanha fluxo de caixa, contas a pagar e a receber. Veja aí, mais uma vez aí, o fluxo de caixa, contas a pagar e a receber. Veja a importância desses relatórios para nosso curso aqui de assistente financeiro. Nesse caso aqui também está exigindo ensino superior cursando. Só vai ter assim, professor? Não, eles tem uns que pedem apenas nível médio também. Mas é como eu falei, não parem de estarem se preparando para o mercado. Veja as exigências do mercado. Aqui, assistente financeiro, empresa Ferreira Pires, de Minas Gerais, né? O que é que eles querem? As suas atividades: emissão de notas fiscais, recebimentos, conciliação de contas e caixa. Benefício: assistência médica, assistência odontológica, formação. Aí, formação acadêmica, olha aí, ensino médio completo. Experiência: desejável experiência como assistente financeiro. Esse está pedindo experiência. Salário de 1.500 e o cargo será de auxiliar de caixa. O ramo, comércio varejista. Empresa também de Minas Gerais, Caderno Nacional, a vaga de assistente financeiro. Quais seriam as atribuições? Emissões de notas fiscais, lançamento, contas a pagar e a receber, olha aí. Pagamentos, prestação de contas, faturamento e conciliação bancária,
envio de informações para a contabilidade, banco e diretoria. No caso aqui, cursando ensino superior em administração, finanças ou ciências contábeis. Experiência comprovada na área e conhecimento intermediário em pacote Office. Mais um aí também que exige o conhecimento intermediário aí na área de informática, né? A importância aí também de estar utilizando aí os software para facilitar nas atividades, né, da área. Também de Minas Gerais, cursos de recursos humanos, vaga de assistente financeiro, o nível assistente, área financeira, escolaridade, ensino médio completo, tipo de contrato, CLT, 40 horas semanais, e os benefícios, vale transporte, alimentação, plano de saúde e assistência odontológica. Veja que aqui ele não falou de experiência, exigiu-se apenas o ensino médio completo e só. E veja aí que tem benefício aí de alimentação, plano de saúde e até assistência odontológica, além do vale transporte, né? Porém, vamos lá, ele exigiu o quê? Não, esse ele pediu experiência, eu pensei que esse não tinha pedido. E esse é bem grande, pediu as responsabilidades e experiências. Responsabilidades. O profissional será responsável pela área de análise de crédito, entretanto, vai atuar em conjunto com a área de contas a receber e cadastro, desenvolvendo atividades específicas como cadastro de cliente, conferência de documentos, realizar consulta da situação financeira, solicitar referências comerciais, analisar informações e verificar a abertura de crédito na empresa, analisar análise de documento de limite de compras na empresa, cobrança de inadimplentes, inclusão e exclusão de título de SPC e envio de segunda via de boleto. Veja a responsabilidade como é grande aí, né? Mas é aí que está. Devemos estar sempre nos preparando para o mercado de trabalho. Não são todos que exigem tanta responsabilidade. Aí vai de acordo com o que você queira atuar também, o ramo que você queira atuar, para você ir também se preparando. A experiência exigida, quer dizer, no caso aqui é desejável. Quando coloca desejável, é aquilo que não é necessário você ter essa experiência, mas somaria mais ponto para você, no caso, desejável. Se fosse experiência exigida, você teria que ter. No caso, a experiência que eles querem como desejáveis. Cadastro de cliente, a quem já trabalhou aí com cadastro de cliente, conferência de documentos, consulta, inclusão e exclusão de títulos no SPC e Serasa, referências comerciais, análise de informações e abertura de crédito na empresa, análise de aumento de limites de compra na empresa, cobrança e emissão de boletos bancários. Vaga de assistente financeiro, MRV Engenharia e Participações SA, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quais as atribuições que eles querem? Preparar relatório diário dos saldos iniciais, olha aí. Interagir com o suporte técnico da van e da área interna de tecnologia. Atuar nas rotinas de conciliação bancária. Efetuar lançamentos contábeis. Elaborar relatórios e acompanhar planilhas de controle. Olha aí, as planilhas de controle. A fluxo de caixa serve como uma planilhazinha de controle. Interagir com os bancos e áreas internas para identificação de movimentações, receber, protocolar e organizar documentos recebidos do banco. A Centra, também de Minas Gerais, executar serviços de apoio nas áreas administrativa, recursos humanos e financeira, fechamento dos caixas, lançamento de sistema de gestão e controle, contas a pagar, lançamento e emissão de notas fiscais e contato com fornecedores.
exige superior completo em administração, contabilidade ou recursos humanos, habilidade no pacote Office. Nível de experiência, não aplicável. Veja que ele não está pedindo experiência. Apesar que tem aqui a demanda dos serviços, o que é que eles querem do profissional que executa esse serviço, mas ele não está exigindo experiência. No setor, essa empresa, a Centra, é de tecnologia da informação e serviço de software internet. E o tempo seria integral. Cavalheiro Consultores, também de Minas, assistente administrativo financeiro em Gravataí, para atuar em tempo integral, comercial de segunda a sexta. Rotinas administrativa e financeira de uma empresa prestadora de serviço. A empresa oferece contrato efetivo, vale refeição, vale transporte. Nível de experiência, assistente. Exige já alguma experiência, mas na função de assistente. Setor, recrutamento e seleção de recursos humanos no varejo. E o tempo integral também. Aí, daqui, podemos ver aí as exigências do mercado para nossa área aqui de assistente financeiro. Muitas dessas exigências aí, dos conhecimentos, estão sendo passados nesse curso de assistente financeiro e vão ser passados também ainda até o fechamento. Isso aí já é um ponto positivo para vocês, mas que não podem parar por aí, né? Continuar em atividade. Certo, professor? E no caso só tem vaga em empresa particular? Não, não só empresas privadas têm as vagas. Existem concursos que querem um assistente financeiro. Eu trouxe aqui um exemplo também, o concurso aqui pode ver aí, está marcado, é sublinhado, a vaga de assistente financeiro, uma vaga, salário de 2.378,93, 44 horas semanais, exigindo graduação em administração, contábeis, economia ou gestão financeira. Ali a taxa de inscrição, 120. Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, Hospital Leonardo da Vinci. Esse é o processo seletivo, inclusive desse ano, olha, edital número 022 de 2020. Veja que essa função de assistente financeiro existe tanto na parte privada como na parte pública, na parte de seleção e na parte de concurso. Isso aí depende do objetivo que vocês querem, mas veja como o curso soma para vocês no total das emendas das disciplinas. Outro processo seletivo que eu peguei lá aí de Minas Gerais, mas só que essa aqui é um pouco antiga, foi de 2015, mas que houve na prefeitura de Carmo do Cajuru, está lá assistente financeiro, sublinhado aí é o último também, o vencimento de 1.302,19, veja que foi em 2015. Veja o salário que era em 2015, 1.302,19, uma vaga, ensino médio. Veja que exigia ensino médio em 2015 e o salário de 1.302. 40 horas semanais, a taxa de inscrição 55 e o assunto aqui português, matemática, conhecimentos gerais e informática. Inclusive, nos concursos, o conhecimento gerais ou específico, dependendo aí do concurso, às vezes se exige justamente o que os cursistas estão vendo nesse curso de assistente financeiro. A importância desses assuntos, que esses assuntos até em concurso caem. Pronto, eu trouxe esses dois aí só para vocês verem que não se trata apenas da área privada, como também da área pública, para vocês terem conhecimento do que o mercado está exigindo de vocês
e o quanto o curso está atualizado com essas exigências. E aqui eu vou encerrando a apresentação do slide, deixando aqui para vocês, né, a frase aí: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Por quê? Vencer será consequência da boa preparação. A gente não vai logo atrás da vontade, com a vontade de vencer. Vamos nos preparar, que vencer vai ser uma consequência. E aqui eu agradeço a participação e encerro aqui a apresentação do slide da disciplina. Bom, boa noite mais uma vez. Espero que tenha minimizado as dúvidas que tenham surgido. Passei aí pelo o fundamento aí para chegar no contas, o fluxo de caixa, passando pelo contas a pagar e receber. Resolvemos um fluxo de caixa bem parecido com o que está no nosso exercício. E, por fim, coloquei as exigências do mercado, tanto na área privada como pública, para ver que o que estamos vendo aqui no nosso curso está dentro das exigências do mercado. Espero que tenha conseguido alcançar e tirar a dúvida de vocês, mas, de todo caso, me coloco à disposição, seja por aqui ou mesmo no fórum das dúvidas lá. E, caso não tenha dúvida, dou por encerrado, mas passa aí a coordenação, a palavra aí, caso necessite de mais alguma informação. Boa noite. Professor, surgiu só uma duvidazinha aqui. O Leonardo Nunes, ele pergunta como se dá o fluxo de caixa previsto na prática. No mais, não existem perguntas, tem só a Lorena Verônica, que também só fez um comentário, né, que são muitos conceitos e detalhes, que ela acredita que as dúvidas surgem na medida que você vai colocando em prática, né, põe em prática o conteúdo aprendido. Então, a única pergunta que tem aqui é essa, do Leonardo Nunes. Ok. Leonardo Nunes, no caso, eu falei um pouco na apresentação da questão do fluxo de caixa, do previsto, e que no caso se baseava, eu até dei um exemplo dos 12 meses passado. No caso, a gente vê assim, a saída, vamos dar um exemplo, a conta de água, nos 12 meses, quanto foi a conta de água que tivemos? Vamos ter uma média desses 12 meses, para daí a gente fazer uma previsão. No caso, a gente faz uma previsão do fluxo de caixa lá na saída. Lembrando a entrada que a gente apresentou lá, inclusive a planilha está à disposição lá de vocês também na sala. Essa mesma planilha que eu trabalhei está lá. Inclusive, vocês podem utilizar para as suas atividades pessoais e profissionais também, vocês podem fazer isso. Mas voltando, você vai colocar lá na conta de água uma média do que se utilizou de água desses 12 meses e vai lançar nos meses seguintes. A mesma coisa com as outras contas. Conta a conta, você vai fazer isso. Nos recebimentos, a mesma coisa, porque a gente sabe,
Eu dei um exemplo dos 12 meses, mas dependendo da empresa, pode-se trabalhar, fazer um fluxo de caixa semanalmente, quinzenalmente, semestralmente, até anualmente. Mas aí o mais comum é fazer mensal. E isso a gente vai ver, no caso, ainda tem essa questão do recebimento que muda de acordo com o período do ano. Janeiro, geralmente tem um movimento maior ou menor, dependendo do ramo de atividade da empresa. Fevereiro tem o carnaval, aí realmente tem essa oscilação. Mas por isso que a gente vai ter uma base dos 12 meses passados, para a gente poder fazer uma previsão de cada conta no futuro. E como eu falei, a previsão não quer dizer que vai ser aquele valor correto. A gente vai ajustando de acordo com o que vai acontecendo. Fizemos a previsão, aí a gente faz uma colunazinha com o previsto e deixa uma outra coluna lá como o realizado. Para daí a gente ver, não, a água a gente estava prevista, tem uma despesa de uma saída de R$ 200, mas tivemos de 250, não tem problema. E assim a gente vai fazendo. Por quê? Para que serve isso? Serve para que a empresa possa fazer um planejamento financeiro para ela, vendo as suas possibilidades de entradas e as suas possibilidades de saídas. Mas aí, Leonardo, como eu falei, fazer conta por conta, a importância dessa e por período. Essa seria basicamente a questão da fluxo de caixa previsto e do realizado. Mas também eu coloquei material explicando isso detalhadozinho lá na sala. Mas de forma mais simples, seria assim. Eu acredito que essa tenha sido a única dúvida, como a professora havia falado aí. No mais, podem, caso haja alguma dúvida, conforme eu falei, pode tirar lá no fórum, eu estarei disposto a responder. E acredito que dou por encerrado esse webinário. Agradeço a todos aí a participação e uma boa noite.